Na aula 03 a gente vai criar os materiais com textura e vai salvar e importar os materiais para dentro do arquivo. Agora que a gente criou esse material aqui, seria interessante a gente salvar ele. Por quê? Quando a gente for utilizar em outro modelo, ele já está pronto, a gente não perde esse tempo criando esse material novamente. Então, como que a gente faz isso? Vamos renomear esse material. 2 cliques, vou chamar ele de cromado. Afinal, ele ficou um material cromado. Então, cromado, direito, Save Material, certo? Save Material. Vamos colocar aqui no desktop. Está aqui o nome, aqui a extensão, .vismet, salvar o material. Ele está aí. Vamos fazer um teste agora para ver se esse material realmente foi salvo. Vamos deletar isso daqui, correndo o risco de perder tudo, porque ele já sumiu aqui. Mas, vamos lá. Aqui em Send Material, direito e Load Material. Agora a gente vai trazer um material. Ele está lá, cromado, ok, abrir. E vocês podem ver que ele já apareceu aqui, com preview, com as layers que a gente criou, com os valores que a gente colocou ali. Então está o material exatamente igual que a gente criou anteriormente. Agora a gente vai aplicar aqui, tá? Como? Entramos aqui no material, com 3 cliques. B, ele já vai aparecer aqui, com o nome, e pintar aqui. Essa é uma das formas de se aplicar o material, então. Então, ele está aqui, perfeito. Vamos dar um render para ver se ele ficou. R, está aí, funcionou, deu certinho. Então, essa é uma forma de se criar um material. A próxima forma, que é o direito aqui, Pack Material, é mais interessante quando a gente for utilizar texturas. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai fazer o seguinte, criar agora um material novo, tá? E iniciar o processo do zero. Então, a gente vai clicar aqui em cima com o direito do mouse, Create Material, Standard. O material novo já está aqui. E agora a gente vai inserir uma textura para criar um porcelanato nesse retângulo que a gente tem aqui. Certo? Então, como que a gente faz isso? Se a gente der um preview aqui, a gente vai ver que esse material está cinza. Tá? Que é o material padrão que vem com essa cor aqui. A gente vai renomear ele aqui com 2 cliques e chamar ele de porcelanato. Porcelanato 120 por 60, que é a medida dele, tá? Ok? A gente agora vai inserir ele nesse M aqui. Além de utilizar como opções de Fresnel, por exemplo, como a gente fez antes aqui na textura, tá? A gente também pode usar esse M aqui para colocar um bitmap. Então, clicando ali, ele vai abrir essa aba aqui e vai vir sem nenhuma opção marcada aqui. Agora temos que clicar, rodar isso daqui até encontrar o bitmap. Então, test bitmap. E ele vai abrir uma aba para a gente encontrar onde está o nosso material de textura que a gente vai utilizar. Essas duas opções aqui, essa é a textura e essa aqui é a mesma textura, só que com o mapa em preto e branco. Então o nome já está bump aqui, a gente vai aprender isso nas próximas aulas, o que é o bump, a diferença de um bump para uma textura normal. Então a gente vai selecionar esse aqui, que é um porcelanato de 60 por 1,20, abrir e ele já vai preencher aqui com os dados. Se a gente quiser ter certeza que a textura veio, é só clicar aqui e a textura já está aí. Ok? Preview. Está aí a nossa textura. Perfeito? Perfeito. Agora a gente vai aplicar ela. Como? A gente pode, para treinar, vamos utilizar o método do próprio V-Ray. Ou próprio V-Ray. 2 cliques aqui para entrar dentro dessa textura. E 3 cliques para pegar toda ela e vir aqui em cima desse novo material e mandar ele aplicar naquilo que está em seleção, ou naquele material que está em seleção. Está aí, está aplicado o nosso material. Agora reparem o seguinte, a nossa textura ela tem a medida de 60 aqui por 1,20, certo? E a gente pode notar que isso daqui não está proporcional ao que a gente pediu que ele ficasse. Por quê? Porque a gente tem que alterar esses valores. Como que a gente pode fazer isso? B, para abrir essa janela aqui, e a gente vai editar esse material aqui em cima. Podem ver que ele ficou com 25 por 25.
Isso é uma configuração padrão do SketchUp, não é sempre que ele abre com essa medida, mas em geral ele tende a deixar as imagens sempre com um quadrado perfeito, como é o caso aqui. Vocês podem notar que a nossa textura aqui em cima, ela já tinha proporção de 1,20 por 60, certo? E aqui ele comprimiu isso para deixar ele um quadradinho perfeito. Então, como que a gente pode alterar? Primeiro, vamos botar aqui na largura o valor real, 0,6, 60. Podem ver que ele já se ajustou aqui a peça e ele já encaixou. Tem aqui o rejunte aparecendo, tá? Aqui não, mas ele ainda está com a largura, com o comprimento, melhor dizendo, errado. Ainda está com 60 também. Como que a gente vai tornar isso aqui o 60 por 1,20? É só desmarcar aqui. Ele vai quebrar esse cadeadinho. E agora a gente pode colocar 1,20. Ele vai ajustar. E está aqui a nossa textura já conforme deveria ter ficado desde o início. Certo? Uma outra forma da gente ajeitar isso, ajustar, caso simplesmente arrumando a textura ali com a medida que a gente colocou real, ele não funcione, a gente pode fazer o seguinte, apertar espaço para ele voltar para o cursor do mouse, 2 cliques aqui para entrar, vou pegar só a face de cima com um clique, agora com o botão direito do mouse e vou marcar aqui na textura, e vou marcar a posição dela, ela vai abrir essa marcação aqui da textura e com isso eu posso marcar o início ou o fim da textura, ou até pegando aqui no verde, clicando com o mouse eu posso rotacionar, certo? Também tem outras opções aqui de algum ajuste em ângulo, tá? Aqui também, e aqui eu posso mover ele de um ponto a outro. Então isso aqui ajuda bastante no mapeamento das texturas, no mapeamento mais correto das texturas, certo? Então, só ajustar aqui, beleza, tá? Dá um Ctrl Z, aí, feito. Tá aí a nossa textura. Agora, vou colocar na cena 1 e vamos renderizar para ver como ele está ficando. Então, tá aí o nosso material. Certo? O que a gente pode fazer agora também? Utilizar o brilho em cima dessa peça aqui. Então a gente pode criar um brilho aqui e a gente pode criar esse brilho da mesma forma como a gente fez com o cromado, clicando com o direito e inserindo uma nova layer aqui em cima. Então dessa forma a gente criaria um efeito em cima desse porcelanato aqui. Tá? Essa parte, ou esse brilho, a gente vai criar e ele vai criar automaticamente com o nome de Fresnel. Se a gente entrar aqui, como foi o cromado, está aqui, então com esse teste Fresnel, e a gente vai ajustar esses valores para deixar ele com mais brilho ou menos brilho na aula 04. Tá? Então agora o nosso interesse nem é esse, eu vou então apagar esse material aqui, remover essa layer, cliquei com direito, removi a layer, ela sumiu aqui, o meu porcelanato segue aqui, ó. Ele acabou se alterando aqui, os valores. Vamos voltar, 0,6 por 1,20. Está aí o nosso material. E agora a gente vai salvar esse material aqui com o Pack Material. Como que a gente faz isso? Direito em cima do material e agora a gente vai dar um Pack Material, não mais Save, agora Pack. Por quê? Vamos marcar na área de trabalho aqui. Porcelanato, tá? 1,20. Melhor dizendo, vou marcar aqui nas nossas aulas. Então tá aqui. Porcelanato, 1,20 por 60, certo? Save Material. Salvamos. O que a gente acabou fazendo? Se eu entrar aqui onde eu salvei a aula, tá? Onde eu salvei o material, melhor dizendo, ele vai ter essa pastinha em zip. Se eu desmarcar esse zip aqui, eu extrair, eu vou extrair para o mesmo ponto, para a gente conseguir fazer o comparativo. Está aqui, curso 16, online, aula 3, ok. Sim. Vocês podem ver o seguinte, o material está aqui, então ele salvou o material lá que eu usei como textura, ele também salvou um preview desse material aqui, e ele também salvou o material aqui. Então eu tenho um material
que eu posso carregar para um outro arquivo, tenho a textura original e tenho o preview. Tudo isso veio aqui dentro desse zip. Então, para isso que serve o Pack Material, é uma ferramenta para facilitar o trabalho de salvamento do material. Após, então, salvar o material, a gente pode importar ele para esse arquivo ou até mesmo para outro. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou deletar esse arquivo aqui e vou importar o mesmo para cá. Então, Load Material, direito aqui, Load Material, e a gente vai lá na pasta onde a gente acabou salvando o material e importar ele para cá. Está aqui, entrei na pasta, aula 3, o nome aqui, .vrmat, abrir, e ele já vai aparecer aqui, com preview. Agora, aplicando ele aqui, tá? Notem que ele veio com o mesmo probleminha que a gente comentou antes. Então, 60 por 1,20, a gente vai ter que ajustar isso. Tá? E agora ele não encaixou perfeitamente. Então, direito do mouse e arrumar a posição dele aqui, tá? O espaço para finalizar e já está pronto o nosso material. Vou renderizar para ver como é que ficou. E tá aí. Finalizado o nosso render da aula 3.